Tudo bem, gente? Deus continue abençoando nossas vidas em nome de Jesus. Eu sou o pastor Johnny, esse é o pastor Wellington e essa é mais uma EBD Online. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Nós pedimos licença para poder entrar na sua casa, para a gente poder participar e estudar um pouco mais a palavra do Senhor. E nós esperamos que tudo aquilo que nós estudarmos seja bênção, não somente como tem sido nas nossas, mas também que seja bênção na sua vida também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estaremos com vocês aí um tempinho estudando a palavra de Deus. Amém. Então hoje nós vamos dar sequência no que nós começamos semana passada, né, falando dos atributos de Deus. Eu vou concluir aqui os incomunicáveis ou naturais, né, que fazem parte da essência pessoal de Deus, e o pastor Johnny vai falar para nós um pouquinho dos atributos naturais morais e comunicáveis de Deus. Pode Amém? ser que a gente precise de terminar em um outro vídeo, tá bom? Mas fique conosco. E aí, se tiver dúvida, você pode perguntar aí nos comentários, tá bom? Use os comentários também, tá? Pra deixar dúvida, aquilo que você quiser. Ou você pode chamar o pastor no direct, ou pode me chamar também no direct também, do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso WhatsApp. Nós estamos abertos aí para poder abençoar e responder a cada um, tá bom? Amém. Abençoar com a nossa resposta, né? Porque quem abençoa é Deus, né? A nós começamos a trair para nós os atributos de Deus. Ô Senhor, obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. E obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estudar a tua palavra. E em estudando a tua palavra, Senhor Deus, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre suas coisas e também aumentar a nossa devoção. Nós queremos, meu Pai, exaltar aqui que nós amamos e somos devotos a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós confiamos na tua provisão. Te pedimos, Senhor, que seja um tempo proveitoso Amém. e gracioso de crescimento. Que o Senhor nos use e abençoe também a todos aqueles que são receptivos dessa palavra, que seja uma palavra que seja essencial na vida de cada um. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho da onipresença de Deus, né? Já estamos no texto aqui, Jeremias 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Bem? Então, o que é a onipresença de Deus? De maneira mais objetiva, é aquilo que a gente entende como Deus enchendo todas as coisas, né? Ou seja, Deus presente em todos os lugares, né? A capacidade de Deus de se fazer presente, de que a sua presença, a sua essência, digamos assim, né? Esteja em tudo e em todos. Não é panteísmo, né? Como o pastor já falou, não é panteísmo, ou seja, não é a árvore é Deus, né? O mar é Deus, a montanha é Deus. Não, é Deus se fazendo presente em toda a sua criação, né? Por quê? Porque Ele está em todo e todas as coisas estão nele. Amém? Jeremias 32:17 também, aí o pastor vai comentar para nós sobre esse texto aí. O pastor está alinhado nesse texto hoje. Nossa Deus. Jeremias 32:17. Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio de seus filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Bacana isso, né? Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras, né? O pastor acabou de falar que que a gente está falando sobre panteísmo, né? Porque panteísmo é uma crença, e é uma crença para muitas religiões de que todas as coisas são Deus. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que toda a criação reivindica a glória de Deus, né? E de acordo com o texto aqui, nós temos isso manifestado na atitude dos homens, nós temos isso manifestado no caminho dos homens. Então, nas decisões dos homens, nos caminhos dos homens, o que o texto vem mostrando para nós é a reivindicação da glória de Deus.
Uma outra expressão no texto aqui que vai mostrar sobre a questão da onipresença de Deus é o fato dele ser Senhor dos exércitos. Né? Vem da expressão hebraica Sabeor, né? Jeová Sabeor, que significa Senhor dos exércitos. Ele sendo o Senhor dos exércitos, eu sempre pensei, mas que exército que é esse? Que doideira de exército que é esse? A gente fica pensando que é só exército humano de guerra. Não, não é isso. Quando fala Senhor dos exércitos, aqui está falando sobre todas as pessoas, né, que se configuram como exército e também a população angelical. Lembra das Apocalipse falando sobre as miríades e miríades e milhares de anjos? E é interessante que parece que eles são organizados em exércitos mesmo, né? Tem lá a figura da legião, né, que são 6.000, tem o centurião, que são 100, e por aí vai. Então, o nosso Deus, ele está presente e age nas miríades e miríades e milhares de anjos e também na população, né, nas pessoas. Então, ele se move na criação dele. Né? É o texto que o pastor leu, de Jeremias 23, que ele é Deus tanto de perto quanto um Deus também de longe, né? Ele reivindica a glória dele em todo tipo de processo no mundo. E é interessante que o versículo 19, que fala que ele é grande em conselho e magnífico em obras, né? E ele vem para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. E significa que esse mesmo Deus que é onipresente, ele usa a sua onipresença de forma justa. Então, ele conhece todos os processos do mundo, porque ele está, né, presente. E aí a dúvida das pessoas, mas parece que Deus não está fazendo muita coisa, porque tem muita coisa errada acontecendo. Não, Deus está presente e ativo na criação dele. Então, ele está presente e ativo. E o fato de ele estar ativo na criação dá ele, né, direito de agir da forma que ele acha necessário. Então, é interessante a gente poder pensar nisso. Então, nosso Deus, ele está presente em todos os processos que acontecem no universo. E até além dele, né? A gente não é astrônomo. Se o pastor é, eu não sei. Eu não sou. Então, mas deve ter um monte de galáxia igual a essa, que deve ter um monte de planeta igual esse. Não vou falar de gente, isso eu não sei. Mas planeta eu sei que tem. E aí, em tudo que acontece lá nos planetas que a gente nem sabe, nem nunca ouviu falar, a glória de Deus está sendo revelada. É bonito demais esse negócio. E isso tudo nos leva a pensar na questão do espaço também. Está lá no 23, né, que Deus não é Deus de perto e nem de longe, no conceito de que por que Deus, para Deus não tem distância? O que para nós é longe, é distante, quando o pastor falou aí em galáxia, por exemplo, né, galáxias que estão a não sei quantos milhões de luz de distância da Terra. Para Deus eu não consigo nem imaginar esse negócio, cara. Pois falando luz, a cabeça dá um nó. Pois é. Então, para essa questão de distância, em relação a Deus, ela não existe, porque Deus não está limitado a essa distância. Até porque o princípio do conceito que nós falamos antes, de que Deus fez todas as coisas nele, então, né, aquilo que está em mim não está distante de mim. Não está nem longe e nem está perto. Está em mim. Né? Então, isso reflete essa onipresença de Deus, ou seja, o fato de Deus estar presente ou se fazer presente em tudo, né? E em todos. Eu vou repetir o que eu falei, nem lembro o que eu falei, não sei se eu já falei aqui, se eu já falei, vocês vão me perdoar, mas é o significado do texto da criação, né? Que lá no Gênesis 1, quando a gente vê lá o haja luz, né? Acontece lá, Deus começa a manifestar a sua glória criacional. E aí é interessante que lá no texto está assim, haja luz e houve luz. A gente lê assim o superficial, mas tem algumas traduções bem assim paralelas, né? Bem aquelas traduções de interpretação mesmo, esqueci o nome dela agora, que ela vai dizer que era como se fosse assim, Deus dizendo, luz que há em mim, salte, não é? Tudo começa por ele, né? É esse princípio que a gente vê na criação, né? Que é aquilo que vem de Deus, que emana e que dá forma, dá sentido às outras coisas. E também o mesmo princípio que Paulo vai dizer lá aos Colossenses, né? Que tudo que foi feito sem Cristo não teria condições de existir. Né? Então, assim, tudo o que existe, que foi criado, reivindica a glória de Deus. E até mesmo aquilo que não foi criado. Por exemplo, se a gente fala que tudo que foi criado somente reivindica a glória de Deus,
Jesus não foi criado. E Jesus, ele expressa a glória exata de Deus. Então, a gente percebe nisso, né? A presença manifesta, ativa, consciente de Deus em todos os processos da face da terra. Eu comecei a filosofar na minha cabeça que não vou pra frente. Mas o negócio que você falou que Jesus não foi criado, comecei a filosofar. Então, vambora. O assunto é outro. Mas vamos lá, então. Acho que ficou claro, né? Assim, é claro que tem muito mais coisas sobre esses assuntos. Nós não vamos aprofundar totalmente neles. Nós estamos dando um panorama aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre onipotência. Para isso, nós vamos no Salmo 115, versículo 3. Não esquece da filosofia, não. Vai ser bom depois. Na hora que eu sentar para escrever, sai. Posso ler, não só? Salmo 115. 115, versículo? 115, 3. 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Nossa, o nosso Deus é o 10 mesmo do time, né? Não tem jeito. Essa expressão, faz tudo que lhe apraz, me chama a atenção. Por isso que eu pedi para você ler nessa versão. Na sua versão tá tudo que lhe apraz, na minha tá tudo faz como lhe agrada, né? Eu acho que essa tudo que lhe apraz, ela pelo menos para mim, ela chama minha atenção, porque ela indica a vontade de Deus de fazer, né? Ela mostra que Deus faz aquilo que Ele quer fazer e, ao mesmo tempo, Ele tem poder, né, nessa onipotência para não fazer aquilo que Ele não quer fazer. Não quer fazer. Né? Então isso mostra para nós tanto a capacidade de Deus de fazer, quanto a capacidade de Deus de não fazer aquilo que estaria, né, digamos assim, contra os seus próprios princípios ou seus próprios propósitos, né? Como, por exemplo, digamos assim, igual tem muita gente que pergunta, por que Deus não salva o fulano de tal, né? Deus não vai salvar alguém, digamos assim, alheio à vontade desse alguém, né? Ele tem poder para isso? Tem. Né? Se ele quiser mudar minha cabeça, me converter, mudar meu coração, ele tem poder para isso. Mas ele escolheu não fazer isso. Né? Por quê? Porque ele criou, né? Ele próprio estabeleceu um plano de salvação, ele enviou Jesus, ele enviou o Espírito Santo para que fizesse a obra como ele concluiu. Né? Então ele não vai fazer aquilo que é contra o seu próprio princípio. Ele construiu um princípio e ele não vai agir contra o seu próprio princípio. Né? Isso também é capacidade. É poder também, é onipotência também. Né? Porque, como o pastor já falou, a gente costuma pensar na onipotência a partir das coisas positivas. Né? Não, Deus tem poder para abençoar, Deus tem poder para curar, Deus tem poder... Mas Deus também tem poder para fazer ou não fazer aquilo que ele decide não fazer. É verdade. Né? Ou que ele escolhe não fazer. A gente parte desse princípio da onipotência somente... A gente é muito egoísta. O homem é muito egoísta. Nossa, a gente só parte do princípio daquilo que a gente gostaria que fosse feito. Nossa, legal isso, né? A gente gostaria que fosse feito. Então a gente fala assim, não, porque Deus tem poder para... Tudo que eu vou falar que Deus tem poder para fazer é porque eu quero que aconteça. Mas aí o princípio que lhe apraz aqui, eu fui pesquisar aqui a palavra aqui para ajudar a gente, vem do grego champlis, que significa desejo manifesto. A palavra apraz é isso. Ele faz tudo o que ele deseja. É legal, né, quando você fala assim, fulano, você quer um doce? Não, eu não quero doce. Se ele não estiver desejando aquilo, não adianta. Você pode fazer o doce mais gostoso que, se não houver desejo, não há acontecimento, né? Essa regra para Deus é muito válida. Se não for parte do desejo de Deus, né? Se não for algo que lhe apraz, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, a gente como pastor fica na saia justa, né? Pastor, mas não pode, porque era para acontecer. Não. Eu preciso te dizer que se Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. E isso é complicado porque, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. A pessoa ter um parente, por exemplo, que está enfermo, está assim no hospital, numa situação difícil, e a pessoa vem, pastor, ora,
né? Porque eu tenho certeza que a gente vai orar, a gente vai entrar em oração e Deus vai tirar aquela pessoa de lá do hospital. E se a vontade de Deus não é essa? E se a vontade de Deus é levar a pessoa, principalmente se for um crente, né? Porque a Bíblia diz que a alegria de Deus recebeu mas ninguém grava esse versículo, não. Ninguém decora esse versículo, né? Nem eu não decorei. Ué. Mas veio à mente aqui. Então a alegria de Deus recebeu um crente no céu. É porque a perda é muito dolorosa. Exatamente, né? Mas aí a gente contrapõe as duas coisas, a vontade de Deus e a nossa vontade. A Bíblia não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a dele permanece, né? E ela permanece. Então, assim, o poder de Deus também está e se manifesta nas coisas que muitas vezes não nos agradam. Pastor, sabe, o estudo desse atributo de Deus, né? Quando eu comecei a estudar há um tempo atrás, especificamente sobre alguns deles de forma mais... a gente vai tendo ideias e vai vendo a escritura, faz a gente ficar mais... Não é acomodar é uma palavra feia, mas comedido no seguinte aspecto: a gente precisa depender do Senhor, porque nós temos um modelo de fé, principalmente no Brasil, ou melhor, na América Latino-Americana, América Latina, a gente tem essa questão da fé como algo impositório. Não é? É como se a gente pegasse Deus e colocasse ele no banco dos réus e a gente falasse: Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor tem que fazer isso em outro momento, mas tem que fazer. Isso aqui tem que ser feito. Isso aqui a gente quer que seja feito. Então, a gente reivindica de Deus coisas que talvez ele tenha o poder de não fazer. Não é? Então, assim, quando a gente começa a estudar e começa a perceber, tipo, por que Deus está fazendo isso? É porque tem um sentido muito forte para ele poder fazer aquilo. E talvez tenha sentido que ele faça as coisas que ele não comunica para os homens. Ele não precisa, ele tem o poder de não comunicar para os homens também, até aquilo que ele quer. Então, assim, a gente fica até meio assim: poxa Deus, mas o Senhor não poderia ter feito isso, ou não concordo com o Senhor fazer isso e tal, etc. Então a gente fica mais comedido, a gente fica mais: peraí, eu preciso pensar, ou preciso viver da forma que eu leve em conta que eu adoro a um Deus que ele é, né, igual nós falamos, presente, ativo e consciente, né? Então, se eu me relaciono com alguém que tem vontade, desejo, que manifesta aquilo que quer, que oculta aquilo que quer, então, assim, eu sofro menos, né? Então, você passa a sofrer menos porque você passa a agir na dependência daquilo que ele está te mostrando. Caso contrário, você fica frustrado o tempo todo. Porque o ser humano é igual aquela criança, né, que quer. A criança não quer saber como que o pai vai fazer para arrumar o leite. Ela quer o leite. Então, assim, se a gente não nos tornar adultos nesse ponto, a gente sofre demais. E o interessante nessa ilustração que você fez da criança é que a criança não sabe de onde vem o leite. Quer nem saber. Ela só sabe que o leite existe e que ela quer usufruir dele. Não sabe se ela não sabe quanto custa, ela não sabe de onde vem. E eu, pensando aqui enquanto você falava, nós somos assim também. A gente não sabe de onde vem as coisas. A gente só usufrui delas. E ainda se acha no direito, como você falou, de colocar Deus na contraparede e falar: por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É igual Deus falou pra Jó, né? Jó não, esquece o Jó lá. Mas olha só você que tá me ouvindo aí. Quando você nasceu, já existia carro, já existia televisão, já existia leite em pó, né? Quando a gente nasceu, um monte de coisa já estava acontecendo. Aí de repente a gente chega: agora é verdade de mandar, agora eu existo, agora acabou. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, uma vida cristã pautada na glória de Deus, ela desafia a gente nesse ponto. A gente saber de fato qual é o nosso lugar. Né? E entender o que Deus está fazendo, mas, né, não é deixar que ele faça no sentido de que se eu não quiser, Deus não vai fazer, mas deixar ele fazer assim: eu fico em paz naquilo que Deus está fazendo. É a oração mais bonita que você ouve. Sim. Ficar em paz naquilo que Deus está fazendo. Eu desafio você a você pensar dessa forma, né? Ficar em paz em relação àquilo que Deus está fazendo, por mais estranho e além das nossas possibilidades que seja. Cada um tem seu dilema, né? Eu tô aqui falando isso e
e entendendo os dilemas da minha vida. E o Senhor pensando nos seus e cada um Sim. pensando nos seus. Exatamente. Por isso que é importante a gente estudar sobre os atributos de Deus, porque esses conceitos eles vão amadurecendo o nosso próprio entendimento em relação à nossa compreensão sobre Deus e sobre a nossa relação com Deus, né? O próximo ponto nosso aqui, que é onisciência, por exemplo, ele nos ensina a respeito da nossa oração, por exemplo. Se você compreende melhor a onisciência de Deus, você não vai orar no sentido de comunicar a Deus aquilo que você quer, porque você compreende que Deus já sabe, né? E é algo que a gente fala sempre, né? A gente não ora para comunicar a Deus aquilo que a gente está vivendo ou como que a gente está sentindo a respeito de algumas coisas, porque Deus já sabe. Salmo 139, né? Vamos lá? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Você está ali em qual versículo? O versículo 9. Começa do... Do 1. Ah, tá, desculpa. Do 1 é que eu achei que era 9. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Preciso falar mais alguma coisa? Não, eu tô lembrando da música, Senhor do Sol. Esse Salmo 139, ele e principalmente o versículo 6, né? Ele define aquilo que nós estamos tentando conversar aqui, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Né? Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui, onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, eternidade, autoexistência, tudo isso é aquilo que a gente consegue compreender, consegue conceber a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo a gente chega diante de Deus para pensar sobre essas coisas, para refletir sobre essas coisas, para conjecturar sobre essas coisas, e a gente chega na conclusão que o salmista chega aqui, né? Tal conhecimento é elevado demais para mim. Né? Apesar de eu saber, de compreender, de aceitar, isso é importante, né? Aceitar que essas características são inerentes à pessoa de Deus, nós não temos explicação para elas. Né? Nós não chegamos ao entendimento. Mas a gente crê assim como o salmista crê. Senhor, tu me conheces, tu me sondas, né? Penetras o meu pensamento, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, né? Ainda a palavra não chegou à minha boca, o Senhor já conhece toda. E essa expressão já conhece toda, pelo menos para mim, e particularmente falando, ela me diz respeito sobre aquelas orações que a gente faz e que a gente não fala tudo na oração, né? A gente está cheio de angústia no coração e a gente vai e começa a orar, mas a gente escolhe aquilo que a gente quer falar e esconde algumas coisas que a gente não quer falar. O que esse versículo está dizendo para mim, particularmente? Até aquilo que eu não falei, até aquilo que eu tentei esconder no meu íntimo, Deus já sabia. Né? E já conhecia. Então, essa é a onisciência de Deus. É não só a nosso respeito, né? Ou seja, o texto aqui, basicamente, ele está falando de uma relação direta, né? Ou seja, Deus relacionando conosco, e essa onisciência, essa capacidade de Deus nos conhecer, a nós, mas a onisciência de Deus é muito mais ampla do que só a mim e a você. Né? A onisciência de Deus, ela diz respeito a todas as coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Sim. Né? Daquelas pessoas que existem e existiram, que vão existir. Nossa. Né? Então, ou seja, Deus, isso é a onisciência, é a capacidade plena de ciência, de saber absolutamente tudo. E a gente volta na questão da segurança, que nós falamos mais semana passada, eu acho. Por que nós estamos seguros nesse Deus? Porque essas características mostram para nós que nós servimos a um Deus, nos relacionamos com Deus, que é Deus de verdade. Porque todas essas características mostram que Deus é Deus de verdade. Sem elas, Ele não é Deus. A gente imagina a raiva de Deus quando o povo dele começa a adorar outros deuses, igual lá na época de Moisés, né? O povo fez um bezerro de ouro
E eles adorando aquilo como se aquilo fosse... Pô, não dá, cara. É difícil. Assim, a gente não consegue atribuir esses atributos a nada que a gente... Nada no universo, no planeta, no mundo, na galáxia, na eternidade, nada se compara a isso, nada. Então, assim, olha o que eu tô falando. É muito mais difícil o cara ser idólatra. Olha só pra você ver. Porque o cara, pra ser idólatra, tem que fazer um esforço descomunal pra acreditar em uma coisa limitada. Entendeu? É um esforço muito grande, é muito, né, não vou dizer mais fácil, mas é muito mais, é muito mais natural, né, a gente acreditar. E muito mais lógico. Lógico, ué, porque não tem como, não tem como. Não, sério mesmo, acho que eu dei uma viajada legal aqui, que eu fui pensar lá, tipo assim, como que a humanidade quer reduzir, né, a pessoa de Deus, né? Por isso que existe, né, a idolatria, né, principalmente a idolatria formal, que é essa mesmo de ter um outro Deus além do que já existe, não é? É um processo que o coração pecaminoso reivindica. E é um processo que dá muito mais trabalho do que confiar no Deus de verdade. E um outro aspecto também que está dentro disso aí que o pastor está falando é a própria questão da existência de Deus. Eu vi, por exemplo, alguém perguntar para uma conversa, uma entrevista, não me lembro aonde. Aí perguntou assim, quem é Deus? Né? A pessoa perguntou para o outro, quem é Deus? Aí a pessoa começou a explicar, não, essa explicação aí não serve, essa explicação é falha, é fraca, não sei, é comum. Eu quero uma explicação assim que explique de verdade. Aí a pessoa respondeu assim, então essa explicação não existe. Porque se eu te der essa explicação, eu estou reduzindo Deus à minha explicação. E aí ele deixou de ser Deus. Porque eu expliquei. Eu tô te dando uma coisa, né? Exatamente, eu tô te dando uma coisa. Eu consigo explicar que essa Bíblia que ela foi feita de papel, tem uns negócios de couro aqui na capa, né? O papel veio da árvore, a árvore veio da natureza, né? A gente vai explicando as matérias-primas, né? Mas como você explica a matéria-prima de Deus? De onde veio Deus? Quem é o pai de Deus, como nós falamos ano passado na pergunta do Tiago, né? Aquele argumento, né, quando o pessoal não quer usar a Bíblia para explicar sobre a existência de Deus, nossa, nós vamos entrar num assunto aqui que depois vocês vão pesquisar. E aí tem os argumentos lá, né, o cosmológico, o teleológico, e aí tem lá uma afirmativa assim que não tem como. Deus é a primeira causa de tudo. Tipo assim, nós vamos voltar e chegar assim, não, tem ali o camisa 10 do time, o que faz a coisa funcionar. Se você tirar ele, nossa, já era, o time morreu, nada funciona e tal. A gente vai chegar na pessoa de Deus. Então esses atributos de Deus, né, os incomunicáveis que nós falamos, essas características naturais de Deus, a gente está falando daquilo que a gente consegue compreender, daquilo que a gente consegue mensurar a partir da própria revelação de Deus, né? Porque nós usamos aqui os textos bíblicos, né? Ou seja, a revelação do próprio Deus a respeito de si para nós, até onde a gente consegue compreender, né? Então, isso tudo ajuda na nossa relação com Deus, isso ajuda na nossa capacidade de compreender os propósitos de Deus para a nossa vida, isso abre a nossa mente, o nosso entendimento sobre a nossa relação com o próprio Deus e a nossa relação com a criação, enfim, né? Então essas características, o estudo, o aprofundamento delas vai trazer esse tipo de conhecimento para nós, amém? E agora, pastor, é contigo. Meu Deus, chegamos nos atributos morais, né? Então, qual que é a diferença básica? E eu vou ser bem sucinto aqui, o pastor vai sempre pontuando para mim algumas coisas, por quê? Para a gente tentar encerrar nesse vídeo e a gente ter um assunto novo para falar. Mas aí, gente, o fato de a gente encerrar nesse vídeo tudo, não é que a matéria é pouca, não. É porque a gente está sendo bem pontual mesmo, tá? Então tem muita coisa para discutir. Então, se quiser outros esclarecimentos, você chama nós no direct, no inbox, aí a gente responde, tá bom? Mas olha só. Os atributos incomunicáveis ou naturais, a própria palavra natural
já significa aquilo que vem propriamente do ser, né? E tem uma parte, né, do ser de Deus, ou uma característica do ser de Deus, que a gente chama de característica especial intrínseca, que só ele tem. Por exemplo, com os seres humanos acontece isso, só que em proporções menores. Por exemplo, eu gosto de usar boné. Eu gosto de usar boné. Vocês estão vendo aqui, top, né? O pastor não gosta de usar boné, mas o pastor usa o cabelo curtinho. Já gostei. Já gostou de usar boné, né? Até os 18 anos eu usava. Aí, imagina, vamos trocar. O pastor usa o boné, aí eu uso a barba e uso o cabelo raspado. Vai ser muito engraçado, entendeu? Não faz parte, né, pelo menos hoje, da nossa natureza, da nossa composição, né? Das nossas preferências. Então é isso. Então, Deus tem atributos, né, características intrínsecas, que são as que o pastor explicou. Imutabilidade, onipresença, e isso ele não comunica aos homens, né? E é interessante essa questão dele não comunicar aos homens, porque é interessante que ele tudo isso é para validar a nossa fé nele, né? Validar, porque ele nos cria por um relacionamento com ele. Então, o que nos assegura nesse relacionamento com ele são as características inerentes dele, né? Que é o fato dele ser onipresente, onisciente, imutável, ele não vai mudar, ele não vai falhar, ele não vai deixar de fazer o que lhe apraz, como nós explicamos. Então, isso assegura nosso relacionamento com ele. Agora, outras características que também estão em Deus, são dele, né? Da parte indivisível de Deus, elas são comunicadas ao ser humano. Claro que em proporções menores. Pastor, por que em proporções menores? Por causa da realidade do pecado em nossos corações e também porque nós não fomos criados deuses, né? Tem gente que compartilha dessa ideia, é uma ideia absurda, né? Nós não fomos criados deuses, nós fomos criados num estado de perfeição na condição humana. E aí veio o pecado e piorou essa condição. Então nós somos humanos na condição de perfeição como fomos criados antes da queda, nós não temos essa condição mais. Então hoje o nosso coração, ele aspira por aquilo que é contra Deus, a gente sabe disso, né? Então, pela misericórdia do Senhor, através dos méritos de Cristo, nosso coração é alcançado, mas ainda assim, nós ainda participamos dessa natureza pecaminosa. Então, o Senhor, ele comunica, né, algumas de suas qualidades inerentes para que a gente tenha um modo especial de vida. E essas características que são comunicadas que nos ajudam a tentar compreender ou filosofar ou conjecturar as que ele não comunica, né? Então o fato de ele não mudar, eu só consigo perceber que ele não muda porque eu percebo a bondade dele. E eu consigo, de certa forma, né, mesmo que seja pouquinho assim, ser um pouco bom, né? É isso que ele comunica para mim. Então o fato de eu conseguir entender que Deus é bom, e que Deus é pleno, e que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é verdadeiro, que Deus é santo, me faz enxergar também outros atributos de Deus que eu falo, através da misericórdia dele eu posso enxergar isso. Mas eu não sei como que ele tem essas características. Então vamos lá, a primeira e a mais clássica delas, e vou dizer para vocês, não é que seja mais importante, mas é que em todas as definições que são pobres, tá? Não existe nenhuma definição rica de Deus, a menos que seja uma que ele dá. A definição mais clara que a gente tem de Deus é quando Deus se revela, se manifestando quem ele é. E é o que a gente leu na outra live falando sobre a questão dele se revelando a Moisés, falando, eu sou o que sou. Então assim, o máximo que nós temos de fato daquilo que Deus falou sobre ele é o que ele diz na Escritura. Mas, pois bem, os teólogos, quem estuda a palavra, né, os estudantes, eles tentam ir, né, conjecturando a partir daquilo que a Escritura vai falando. E todos esses teólogos, né, eles vão tentar mensurar algum esboço de uma definição, mas é muito pobre, é muito superficial. E todos eles, pastor, vão ser enfáticos em falar sobre a amabilidade de Deus. Então, Deus é amor. E por que eu vou começar a falar sobre isso? Porque ao mesmo tempo que amor é um atributo de Deus, amor também é o motivo pelo qual ele faz as coisas. Então isso é o que nós temos de característica diferente do atributo do amor em relação a outros atributos. Não é que ele seja mais importante,
mas ele é o que a gente percebe que é o motivo por Deus fazer as coisas, né? É em amor que ele faz as coisas. Então Deus é amor. 1 João, né? 1 João capítulo 4, versículo 8. O pastorzão vai ler para nós aí. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que interessante. Aquele que não ama não conhece a Deus. A proposta aí, né, para muitas pessoas parece que o amor é só uma atitude. Né? Ah, o amor é quando eu decido gostar de alguém e tal. Beleza, a gente tem que falar dessa forma, porque o amor é uma coisa tão grandiosa que a gente precisa reduzir ela para a gente conseguir compreender, para a gente conseguir viver em amor. Mas é muito mais que isso, né? O texto vem dizendo para nós que, de fato, Deus é amor, é categórico. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não tem a capacidade da amabilidade não conhece a Deus. Aí o que nos ajuda nesse versículo? Deus é amor. Então, o nosso Deus, ele tem a capacidade da amabilidade, e isso faz uma outra característica, né? Que Deus, ele é amável também. Então, alguém que ama se faz amado também. Muito dificilmente essa regra não acontece. Então, nosso Deus é amável, ele tem a habilidade de amar. E ele tem a habilidade de amar de uma forma muito mais perfeita e complexa do que a nossa. Porque o nosso Deus, ele tem a capacidade de amar apesar das condições daquilo que somos. Né? Então, apesar de quem somos, apesar de pecadores que somos, falhos que somos, ainda assim o Senhor nos ama, porque isso faz parte da constituição, da essência dele. E isso é interessante porque, eu falei uma vez, acho que numa devocional, uma mensagem, Deus não sente amor, ele é amor. E qual que é a diferença disso? Que a gente, nós não somos amor. Nós sentimos amor, nós vivemos por amor, nós exercitamos amor, mas nós não somos amor. E é por isso que o nosso amor não é perfeito, é por isso que o nosso amor, a nossa capacidade de amar é limitada, é por isso que a nossa capacidade de amar é baseada muitas vezes na recompensa, no mérito, né? No mérito, né? Porque nós não somos amor, a nossa essência não é o amor. Apesar de nós recebermos amor, porque Deus comunicou esse amor a nós, mas ele não é a nossa essência. Deus ama, Deus é amor, porque essa é a essência dele. Então, por isso o amor dele é perfeito, o amor dele não erra, o amor dele não falha, o amor dele não reside no mérito, na troca, o amor dele é incondicional. Né? Por quê? Porque ele é amor. Nós não somos amor. Apesar de recebermos, não é a nossa essência. Eu não quero entrar aqui em polêmica, não. Mas eu vou jogar uma polêmica para depois a gente ou desfaz a... Né, chama? Heresia. Se for heresia, a gente desfaz, se não for, beleza. Mas... eu vou até anotar. Anota aí, porque depois a gente vai falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a falar sobre essência, depois do pecado, ou até mesmo antes do pecado, a gente percebe que, se instigada, a gente percebe que o que está na essência do homem, muito diferente da essência de Deus, é a cobiça. É sempre ele almejar ter aquilo que ele não vê nele. Né? Igual a questão lá da queda do homem lá e tal. Ele projeta, tipo assim, eu não tenho aquilo, eu preciso daquilo. Por que eu não tenho aquilo? Né? E a gente vai ver em todas as relações humanas, até mesmo as relações de amor que não são perfeitas, é assim, eu amo, mas eu quero alguma coisa em troca. E se eu não tiver aquilo que eu almejo, o relacionamento acaba. E eu vou buscar aquilo que eu almejo em outra coisa. Então, assim, é profundo a gente perceber isso. E o fato de Deus, a essência dele não ser essa cobiça, mas ser o amor, quebra a gente. Porque Deus não precisa reivindicar nada que ele não tenha. Ele tem tudo. Então, Deus não tem essa presunção que nós temos. Mas, por outro lado, o Deus, a questão dele de amor é tão bacana que ele preza pelo relacionamento conosco, apesar daquilo que somos. Eu acho que isso é muito forte, porque isso mostra pra gente o tanto que o fato dele ser amor nos ajuda, né? Porque o amor dele, né, que é um atributo muito importante, vai desencadear também a questão da misericórdia, né? Então,
Deus, ele é amor, texto categórico, tem outros textos, eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas Efésios 2,4 fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 7, versículo 8 fala sobre isso. Você vê na revelação de Deus, na Escritura, o amor de Deus sendo determinado o tempo todo. Em Efésios 2,4 fala assim, mas Deus que é riquíssimo, olha a palavra que foi usada aqui, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, eu preciso continuar lendo o texto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, a gente percebe que o que esse amor gera, o que essa misericórdia gera? Vida. Esse amor de Deus e misericórdia gera oportunidade. Esse amor e misericórdia gera perdão. Esse amor e misericórdia gera confronto com a gente mesmo. Então a gente fala assim, como é que a gente pode ser amado por um ser que olha pra mim e não enxerga como eu sou hoje, porque eu sou muito mal, muito ruim, né? Ele me enxerga, né, na onde que ele pode me levar. E isso é uma garantia para nós de que nós, né, não teremos o que nós merecemos, porque nós merecemos algo ruim. E o Senhor, por causa do amor e da misericórdia, nos dá algo bom. Então isso nos mostra que Deus é misericordioso, que é outra, né, outro atributo de Deus, outra característica importante. Tito 3,5. Pastor, olhei pra mim que eu olhei pra luzinha aí, tá bem. Tito 3,5. Eu acho que minha Bíblia não tem Tito, não. Ah, é difícil, né? Quando eu vou botar isso. Tito Filemão. Tito 3, 5. Pode ler o 5 e o 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o versículo 4 fala, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, o amor de Deus, nosso Salvador para com todos os homens. Aqui está falando que todas essas características são personificadas também na pessoa de Cristo, né? Então, Deus é misericordioso. É de acordo com o texto, é a misericórdia dele, através da misericórdia dele, que nos é ofertada todas as ações do Espírito Santo em nós. Então é através da misericórdia dele que nós somos conformados, né, com a imagem do Filho, nós somos confrontados com a realidade da Escritura e nós somos purificados pela ação do Espírito Santo. Então, essas características, né, do amor e da misericórdia são características que nos aproximam da vida de Deus, né? Sem isso, né, se a gente pode conjecturar, né, porque sem os atributos comunicados não tem como acontecer nada. Agora, se a gente não tivesse isso, a gente continuaria eternamente na nossa condição de pecado. Não teria êxito nada fora disso. Então, o fato de Deus comunicar, né, dele para nós através desses atributos, eles nos dá a capacidade de perceber que da mesma forma que Deus é misericordioso conosco, a gente em uma injusta medida, não tem como ser injusta medida, nós em uma injusta medida também tenta ser misericordioso para com os outros. Tem um princípio que o senhor falou uma vez, acho que é do credor incompassível, né? Que ele foi perdoar a dívida dele, e aí na hora que era pra ele perdoar a dívida dele, ele falou assim, não vou perdoar não e tal. Aí o chefe dele chega assim, você é um cara mau, porque eu perdoei sua dívida e você não perdoou a dívida da outra pessoa com você. Aí ele foi lá e sofreu duras penas, né? Então assim, a gente só consegue perdoar e só consegue ser misericordioso porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, né? Um movimento de cima para baixo, né? Efésios 2,5 também é um texto, a gente não vou utilizá-lo, tá bom? Mas depois os irmãos podem ler, tá bom? Ao mesmo tempo também nosso Deus ele é verdadeiro. Isso nos dá uma capacidade parcial também de ser verdadeiro. A gente não consegue ser plenamente verdadeiro, mas o nosso Deus é verdadeiro o tempo todo. Romanos capítulo 3, versículo 4. Eu não estou enxergando nada. Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 4. Pode levar.
de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo está numa discussão aqui falando sobre a justiça de Deus e o povo pergunta, né, versículo 1, qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde, muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Aí versículo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Olha que ousadia. Só porque alguns permanecem incrédulos. Aí eu lembro do que o senhor falou do plano que Deus faz, do propósito que ele faz, ele respeita aquele propósito, né? Para salvar o homem, ele respeita o propósito que ele otorgou. Olha, tem um caminho para se passar. E eu dei o filho como testemunho de salvação. E aí, tem alguns que se mantêm rebeldes. Aí, por causa da rebeldia desses alguns indivíduos, a gente vai aniquilar a fidelidade de Deus? Nunca. Aí ele fala, de maneira nenhuma. É fato, né? É verdade, é conclusivo. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E é isso. Se a gente for colocar, né, o interior, né, do homem em contraposição à realidade das obras de Deus, a gente vê que Deus ele é verdadeiro em tudo que ele faz. Porque Deus não joga. Pastor, o homem joga demais. Tem gente que, olha, você vê, tem gente que busca Deus, mas não quer Deus. Tem gente que vai buscar Deus pelos benefícios que a obra dele dá. Eu lembro de uma época, pastor, que quando o pessoal falava assim, nossa, fulano converteu. Aquilo era tão importante que o fulano conseguia comprar, tipo assim, ele conseguia comprar fiado, porque agora ele converteu, agora ele é um cara bom, né? O fulano ficava bem visto, o fulano tinha a questão padrão dele aumentava porque ele agora é um cristão. Não é? Mas às vezes se apoderavam desse título somente para ficar bem numa sociedade corrompida. Mas agora banalizou tudo. Agora não adianta. O cara sendo cristão ou o cara não sendo cristão, se ele realmente não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, não adianta, não significa nada. Então a gente vê que muitas pessoas, elas, né, têm a cartilha de que são cristãs, de que se relacionam com a religião, mas não se relacionam com o Deus da religião, o Deus dessa fé. Então, seja sempre Deus verdadeiro. Aquilo que ele disse, aquilo que está posto, aquilo que está fechado, aquilo que ele decidiu fazer. E aí nós, recebendo isso, compreendendo isso, a gente consegue, vou falar de novo, em injusta medida, compartilhar isso para o nosso semelhante, né? Então a gente consegue agir, né, através dessa obra com a capacidade da verdade. Quem dera se a gente fosse o tempo todo verdadeiro, né? Quem dera. Tem uma expressão que a gente usa na psicanálise, só um parênteses aqui, que chama atos falhos. O ato falho é interessante, porque o ato falho, ele revela a mentira que a gente está contando. Tipo assim, nossa, pastor, eu gosto tanto do Senhor, aí eu coço aqui. Tipo assim, gosto nada. Tô só querendo que ele ache que eu gosto dele, porque vai ser bacana e tal. Aí o nosso corpo vai falando, entendeu? Ai, tô adorando ficar aqui. Aquela cara de tédio, tipo assim, tá adorando nada, você tá odiando ficar aqui. Então é isso. Então assim, o nosso interior, né, o nosso corpo, ele não esconde que o nosso coração às vezes é enganoso. E isso revela a condição de pecado que nos tirou essa condição de sermos plenamente verdadeiros. Então é uma capacidade de Deus, é comunicada aos homens. Por isso que quanto mais dependentes de Deus, mais capacidade de amar a gente tem, mais capacidade de sermos misericordiosos nós temos. E ser misericordioso não é ser bobo não, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? E mais capacidade de sermos verdadeiros nós teremos, né? Seja a palavra do crente. Sim. Não. Ah, o que mais? Isso, né? Além disso tudo, nós temos uma característica em Deus de que Deus ele é sábio, né? Deus ele é sábio. E essa palavra sabedoria, né, que vem do grego sofia, se não estou enganado, ela é uma palavra que a gente tem que estudar um pouco mais, porque a gente sempre atrela ela a simplesmente alguém inteligente, né? Alguém todo capacitoso, né? Alguém que tem uma capacidade. Não, a sabedoria não é só isso. A sabedoria é uma virtude que ela é inerente, né? A gente recebe ela de Deus, né? Igual o Tiago fala, quem
quer sabedoria? Peça a Deus que dá literalmente. E aí é uma capacidade que é dada por Deus e a gente vai aprendendo com ela. A sabedoria é muito mais do que ter informações certas. Né? Ter informação certa e você saber utilizar ela para o seu benefício é inteligência. Mas usar essa sabedoria para que você coloque em evidência o nome de Cristo é sabedoria. Colocar em evidência o nome de Cristo através de tudo aquilo que você recebe. Aonde está isso? Jó capítulo 12, versículo 13. Jó capítulo 12. Eita, nós. Vamos lá. Jó capítulo 12, versículo 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Aí o versículo 14 fala, eis que ele derruba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Bacana esse texto, né? Então, com Deus está toda a sabedoria. Outro texto que nos ajuda também aí, Salmo 147, versículo 5. Salmo 147 é fenomenal. Salmo 147. Nós temos lá toda uma cadência de louvores. Salmo 147, versículo 5. Diz, grande é o Senhor nosso Deus, e grande em poder, a sua sabedoria é infinita. Pastor, quem que é a pessoa mais sábia que tu já conheceu? Tipo assim, nossa, pessoa é muito sábia. Você lembra, assim? Pastor Antônio. Pastor Antônio. Tu ainda é desconhecido, não. Ele foi pastor na nossa igreja lá há bastante tempo. Eu já era aposentado já. Aposentado. Aí eu falava com ele quando eu falava com ele assim, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Essa tá conseguindo. O pastor Tô Antônio, longe. que é sábio, nossa, não deve ser 0,0000000000001% da sabedoria que está contida na pessoa de Deus. Então, assim, pra gente ver, né, esse contexto de sabedoria infinita de Deus. Mas aí, por causa da sabedoria infinita de Deus, nós temos homens igual o pastor Antônio. Não é? Que comunica a sabedoria para outros e aí tornam outros sábios através daquele que pôde compartilhar. E aí outros vão compartilhar até tornar outras pessoas sábias também. Tudo isso tendo o fundamento de que o primeiro e mais sábio, né? O sábio primeiro, o primeiro de todos entre a sabedoria é o nosso Deus. A gente vai ver em Provérbios que, praticamente, que Provérbios ele personifica a sabedoria, né, como se fosse realmente uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Deus. A sabedoria edificou a sua casa, né? E ela tem 7 colunas. Nossa, top demais. Não, vamos sair daqui. Daqui a pouco vai virar um negócio doido. Outra característica que, por que Deus ele é sábio e precisa ser sábio? Ele é sábio e ele compartilha a sabedoria conosco, porque através da sabedoria nós temos uma responsabilidade. A sabedoria que Deus nos dá nos cria a responsabilidade de sermos santos. Né? Aí é o outro atributo que vem. E a santidade que nós temos em Deus é comunicada a partir da pessoa de Cristo. Então, essa santidade é legal explicar que ela tem caráter positivo e caráter negativo. Qual que é o caráter positivo da santidade de Deus? Deus é todo bom, todo puro, todo limpo. Ele é excelente. É a qualidade positiva, né? Agora tem uma questão negativa. Não é pra ele, é pra nós, tá? Ele não tem contato com o mal. Por isso que quando Jesus leva o nosso pecado na cruz, Jesus sente aquele abandono, né? Tipo assim, ele não pode, Deus não vai entrar em contato com nada que se refira a pecado, né? Nele não há treva alguma. Então essa é uma característica que para nós, né? A gente enxerga ela como distante, como negativo. Por quê? Porque Deus, ele não tem nenhum mal nele. Esse é zero absoluto, né? Ele tem a capacidade da impecabilidade. Aí, beleza. Da mesma forma que Deus é santo, nós podemos também ter, né, em injusta medida, como sempre falo,
né, a capacidade de santificação através da pessoa do Espírito Santo, através dos méritos de Cristo. João capítulo 17, versículo 11. João capítulo 17, nota, dane a hora, meu Deus. João 17, capítulo 11. Deixa eu ver aqui. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para ser um com Deus, da mesma forma que ele é com Cristo, não tem como. Tem que ser sido santificado e tem que continuar no processo da santificação. Tem que ser morada do Espírito. Porque senão, não tem como. Se a casa não tiver... Não vou, esse limpo é engraçado, porque eu posso falar de limpa, não é o limpo que vai sujar nunca mais, mas se essa casa não for constantemente limpa, não é, o contato com Deus não acontece. Então por isso que nós temos que ser santos, né? Como o nosso Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Esse texto eu vou precisar você ler para mim. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, sede santos, porque eu sou santo. Então, da mesma forma que é santo aquele que nos chamou, então a gente precisa ser santo em toda a nossa maneira de viver. E esse versículo é pesado. Por quê? Porque não existe nenhuma área de nossa vida, tá? Eu falando de novo, que não reivindique a santidade de Deus. Isso é uma resposta até naquelas, acho que é 2 passadas que a gente falou sobre a questão da vida cristã, aonde que o cara tem que estar e tal. E aí é isso, se ele não tivesse compromisso com a santificação, ele pode estar no melhor lugar, que ele vai ter o pior coração. Ele pode estar com as melhores pessoas, que ainda assim ele vai continuar em trevas, vai continuar o sujo-se mais ainda. Mas com o coração transformado, aonde ele estiver, ele continua sendo morada do Espírito e ele emite, né? Ele reflete, né? A glória de Deus, ele reflete nos, né? Então, o ser santo faz isso conosco. E essa condição da santificação contínua é que nos torna mais próximos do Senhor. E eu penso que isso que o pastor está falando, isso está muito ligado àquilo que Jesus disse quando ele, digamos assim, ele estreitou o padrão da santidade quando ele disse, né? Como diz o pessoal do Nordeste, arrochou. Quando ele disse o seguinte, na lei, o homem peca, ou seja, ele é réu de adultério, pecado adultério, se ele for pego no ato. Porém, eu vos digo que se um homem olhar para uma mulher com sentimento, com coração pecaminoso, ele já adulterou com ela. Então o que Jesus está fazendo? Ele está trazendo isso que eu estou dizendo aí. Ó. Ele está trazendo a santidade para dentro e não para fora. Não é da lei. Exatamente. Então a santidade não é algo que a gente faz de fora para dentro. É de dentro para fora. Afinal de contas, o Espírito não habita em nós, dentro de nós. E o Espírito não provém de Deus, ele não é também essência de Deus, o Espírito. Então essa santidade ela tem que vir de dentro para fora. E o problema muitas vezes hoje é que as pessoas querem uma santidade fora para dentro. É uma santidade que, exatamente, que expresse... É aquilo que transparece para as pessoas. Mas na verdade é o que a Bíblia chama de sepulcaiado, né? Por fora bonitinho, brilhoso, pão moreno. Então a santidade que Deus espera de nós, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. E com a capacidade de ser santo, eu estou falando isso em sequência porque é interessante, né? Essas características são muito ligadas nas outras, né? A gente consegue praticar a bondade. Então o fato de nós permanecermos nesse contato com a santificação, né? Porque Deus é santo. E o que se liga para nós na santidade de Deus é a santificação, que é o processo que ele comunica para nós. É o Deus bondoso. Então, da mesma forma que Deus ele é bom, através do fato dele nos santificar, a gente consegue praticar atos bondosos, né? E a gente consegue a gente não consegue fazer isso o tempo todo, porque a gente não consegue ser todo bom.
mas a gente começa a se abrir, né, para coisas boas por causa do nosso coração agora está sendo transformado e sendo alcançado também pela bondade. Salmo 25, versículo 8. Então, vou seguir aqui. Salmo 25, versículo 8. Fala assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Então, o Senhor é bom. Interessante que no Novo Testamento, né, pastor? Essa palavra bom não é usada igual a gente usa hoje, né? Fulano é uma pessoa boazinha. A gente fala de uma pessoa boazinha hoje, tipo assim, o fulano não briga, fulano é chato, fulano é bacana. Naquela época não. Quando se falava de bom, era uma palavra ligada à perfeição, tipo a teleios. É o ápice da perfeição. Tipo assim, Jesus falou, olha, bom é meu pai. Imagina, gente, eu fico pensando, como que Jesus me chega e me fala um negócio desse? Tipo assim, eu não sou bom não, bom é meu pai. A maior declaração, uma das maiores declarações de humildade na escritura e de cabalmente vir para mostrar para vocês um caminho do meu pai. Então, a palavra bom, ela, nos contextos bíblicos, ela é aplicada à pessoa, né? Aplicada à pessoa de Deus. E aí, de que forma que isso se relaciona conosco? O fato de nós sermos convertidos, né, e o Espírito Santo habitar no nosso coração, nos ajuda a ter outros olhares em várias situações. É a capacidade de ser bondoso. Porque, tirando isso, a gente vai continuar sendo terrivelmente mal. O que um coração terrivelmente mal faz? Julga e não dá oportunidade de defesa. Julga e não dá oportunidade de que o outro conte a história ou conte aquilo que acontece. E a partir de Deus, né, como ele é bondoso conosco, né, outra palavra que se aplica que é longânimo conosco, a gente consegue também aplicar isso a outras pessoas. Não é? E a gente comunica isso para nós. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2. O Romanos sumiu da minha Bíblia. Aqui. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, e longanimidade ou bondade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Paulo, tratando das questões lá da igreja de Roma, né, entre os judeus e entre os gentios, falando com eles que, olha, vocês não podem se gabar de nada, porque o fato de vocês hoje estarem aqui no contexto de ser igreja de Cristo é por causa da benignidade dele, e é essa bondade dele que leva a gente ao arrependimento. Essa bondade dele fala assim, gente, eu não mereço. Ele é bom, e eu sou mal por causa do pecado, então eu não mereço. Então se ele vem a mim, então quem tem que mudar sou eu. Aí gera arrependimento, e esse arrependimento, como você mesmo já sempre fala, gera contrição, e essa contrição gera dependência, e essa dependência gera fé. Não, legal. Beleza. O último ponto que eu quero destacar aqui é que Deus é justo. Deus é justo. Salmo 119, versículo 137. Salmo 119, versículo 137. Justo é o Senhor, e reto são os teus juízos. Dá até para continuar. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Então Deus, ele é todo justo. De novo falando de C.S. Lewis, para concluir. C.S. Lewis, lá no livro lá, Deus do Banco dos Réus, ele vai esboçar sobre as várias formas que os homens têm de tentar colocar Deus numa posição que ele, né, que ele não merece. Né? Ninguém precisa defender Deus. Mas uma posição que não é dele, né? De réu. E Deus, não é possível encontrar nele treva alguma.
Ao passo de que não é possível encontrar em Deus nenhum tipo de motivação negativa. Então, se nele não há treva e se nele não há nenhuma motivação negativa, significa que ele tem a capacidade de ser justo. Então, Deus sendo justo juiz, né, ele não tem, vou usar uma expressão aqui que é uma expressão pesadinha, mas é uma expressão que a gente usa assim no dia a dia. Ele não tem rabo preso com nada, entendeu? Não tem problema com nada, né? É ruim quando a gente quer defender alguém, mas é aquela pessoa que a gente gosta dele e fica assim, meu Deus, como é que eu vou? Meu Deus, e agora? Então, não, Deus não tem isso não. Ele é justo por quem ele é. E a justiça dele não é com resultados, a justiça dele é com ele próprio. Então, o fato dele ser justo nos dá a capacidade de conhecer e permanecer no Evangelho. E isso nos torna também, em medida injusta, justos. Né? A gente é justificado por Cristo, e aí o fato de sermos justificados por Cristo, a gente sai da cadeira lá, a gente sai da cadeira do réu e entra Jesus, e aí a gente começa a enxergar mais ou menos da forma que Deus enxerga uma situação. Mas digo isso, né? Não da forma que Deus vê. Porque enquanto a justiça de Deus é fiel à pessoa dele que é fiel, nós temos uma ambiguidade, né? A gente muitas vezes quer ser justo por causa da nossa pessoa. Só que quando a gente conversa, a gente percebe que a gente não é padrão para nada. Aí nós temos que ser justo à pessoa de Deus. Aí fica difícil. Porque aí o padrão dele é totalmente elevado. Por isso que Isaías falou que a nossa justiça é trapo de imundície, né? É pano sujo que não serve para nada. Enterra porque isso contamina. Então, assim, se não for pela pessoa de Deus, através da pessoa de Cristo e da instrumentalidade do Espírito Santo, a nossa capacidade de justiça é muito falha e vã. Então, por isso que a gente, enquanto cristão, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, vou fechar com uma questão. O fato do cristão ser justificado por Cristo e aí ele começar a adotar, né, parte dessa justiça de Deus, não significa que ele é juiz. Porque a gente percebe muito isso, né? O ser humano é tão mal, é tão mal, é tão mal, que ele acaba usando coisas boas de Deus, muitas vezes de forma negativa. Então ele quer ser juiz de situações que não lhe competem. A justiça quanto mais a gente tem alcançado a capacidade da justiça de Deus, mais a gente percebe que a gente é mal, que a gente é injusto e que se a gente não depender das ações de Deus, a gente não consegue fazer nada. Então só até aqui. Falamos sobre verdade. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é sábio, Deus é santo e Deus é justo. Existem mais outros, mas esses são os principais que eu digo assim, são esses que são mais comuns nos compêndios de estudos, tá bom? Então, guarde isso. Ah, pastor, como que isso tudo se aplica à minha vida? Eu quero que você vá lá em Gálatas 5. Gálatas 5, do versículo 22 ao versículo 24 ou 25, se eu não me engano. Lá você vai ler e você vai perceber o caráter de uma pessoa que ela conseguiu ter imputada na sua vida, na sua história, a compreensão dos atributos comunicáveis. Né? Então ela começa a produzir o fruto do Espírito. Então, essas condições, né, do atributo moral de Deus nos ensina a ser o homem de Gálatas 5. Então, é um desafio para você. Sabe? Em nome de Jesus, né? Para nós, né? Para todo mundo. A gente, né, através do Espírito, que a gente não consegue produzir nada de nós mesmos, não. Mas é na dependência ao Espírito Santo ser o homem de Gálatas 5. Nossa, se a gente conseguir ser o homem de Gálatas 5. Ou pelo menos a gente depender do Espírito Santo todos os dias a ponto de treinar, a ponto de sermos envolvidos nessa esfera, a gente sofre menos, a gente erra menos e a gente vai falar muito mais dos oráculos de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, top demais, estuda a palavra de Deus, tem dúvida, chama a gente vai te ajudar, tá bom? Naquilo que for possível. Se você quiser discordar também, discorde biblicamente, mas é isso aí, tá? O nosso objetivo é que você seja mais próximo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Na semana que vem a gente vem com outro tema que nós ainda não definimos. Se quiser um tema, você pode colocar. Tá exatamente. Se quiser sugerir um tema, só mandar para nós aí que a gente, né, analisa e discorre, né? Discorre. É isso aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você
Ah, já sabe, né? Tá bom, tchau. Vou falar aquele negócio de novo, não, porque não precisa. Pode falar. Se você tiver vendo de manhã, levanta, vai tomar café. Se você estiver vendo de tarde, vai tomar café. Se você estiver vendo perto da hora do almoço, vai almoçar. Vai ser mudar a hora cronológica. Agora, se você estiver vendo de noite, levanta e vai jantar.